mostrando a diferença de um conhecimento puramente produzido por um homem e também um conhecimento ditado pelos espíritos apenas para um homem. Nós temos duas situações aqui. E ele vai mostrar dois problemas neste caso. Porque se eu tenho um homem unicamente produzindo conhecimento, por melhor e mais inteligente que esse homem possa ser, todos os seres humanos na Terra, neste mundo de espíritos imperfeitos, em sua grande maioria, nesse mundo de provas e expiações, nós não detemos a verdade completa e absoluta. Ninguém consegue saber tudo, conhecer tudo, explicar tudo. Há uma limitação de capacidade de entender, de conhecer e de explicar. Então, o conhecimento puramente de uma pessoa só, ela teria que enfrentar o problema da limitação humana. E evidentemente que eu teria, como consequência disso, uma doutrina incompleta e falha, justamente porque ela foi produzida por um ser que é incompleto e falho no sentido de que ele não sabe tudo. Então é por isso que o conhecimento produzido pela humanidade, quando a gente teve um teórico só, a gente sempre teve uma teoria incompleta e com alguns equívocos. Isso é natural. Mas eu também tenho quando ele coloca a questão, bom, alguém poderia raciocinar assim, tudo bem, então o único homem ele é limitado. Mas e se os espíritos, no seu conjunto agora, eles, no seu conjunto, transmitissem o conhecimento a um único homem? Então aqui eu colocaria, eu eliminaria o problema da origem do conhecimento, que agora não é a cabeça de um único homem, são um grupo de espíritos. Eu posso atribuir a espíritos altamente evoluídos. Então o conhecimento está garantido, tem mais profundidade, tem menos chance de erro, vai ser uma teoria mais completa. Mas se ela é ditada a um único homem, a um único médium, aí Kardec mostra, bom, e aí eu tenho o primeiro problema, como garantir que realmente aquilo que está sendo dito para esse homem, esse único homem, se realmente aquele conhecimento procede de um conjunto de espíritos bem capacitados. Porque se eu não tiver como garantir isso, eu caio no primeiro problema, a limitação. Porque se vier da cabeça de um ou de poucos limitados, a teoria não tem garantia, não tem força, ela vai necessariamente ser mais frágil, mais incompleta, ter equívocos. Então, o primeiro problema seria eu garantiria a origem que realmente veio de um grupo de espíritos. Mas o segundo problema, Kardec analisa com muita sabedoria, seria a questão de como esse único homem vai atingir o mundo inteiro. Veja que Kardec está raciocinando aqui num século XIX em que a gente não tinha telefone, muito menos internet. Para que um único homem conseguisse divulgar o conhecimento para todo o mundo, para que ele fosse conhecido, estudado, seguido e formasse em volta dele uma unidade, um convencimento e não houvesse divisões, entendimentos diferentes, veja, isso seria impossível. Mas mesmo hoje, quem sozinho, por melhor que fosse a fonte, a origem do seu conhecimento, mesmo hoje com toda a tecnologia que a gente tem, ela vai sozinha conseguir atingir o mundo inteiro e ter uma unidade mundial sólida, onde eu tenha
não tenha divisões, diferenças, objeções. O próprio bom senso natural das pessoas é levado a sempre ver se tem mais pessoas pensando a mesma coisa, raciocinando, entendendo, acreditando, seguindo, praticando. É uma questão de inteligência natural, esse chamado bom senso que qualquer ser humano tem. Se eu tenho uma só pessoa falando, é natural a dúvida, a desconfiança. Então vejam que ele mostra esse problema. Se o Espiritismo tivesse vindo assim, ele teria todos esses problemas que a gente acabou de citar. E, portanto, ele perderia o nível de autoridade e de controle. Porque autoridade e controle estão ligados. Para algo ter autoridade, ele precisa ser muito bem realizado, feito, provado, estabelecido. Ele tem que ter várias garantias. E essas garantias também passam pela coletividade. Vejam, a gente estabelece isso para qualquer coisa na nossa vida, em sociedade e no mundo. Quando há muitas pessoas usufruindo, pensando, praticando alguma coisa e obtendo bons resultados, essa coisa tende a ter mais sucesso, mais autoridade, ser mais buscada. E evidentemente que para atingir esse patamar de autoridade, eu tenho que ter um nível de controle, ou seja, eu tenho que ter bons critérios, boas bases para atingir essa autoridade. Então, como esse item é sobre a autoridade da doutrina espírita, Kardec está mostrando que se o espiritismo fosse dessas duas maneiras que ele coloca, através de um único homem, ou vários espíritos, mas ditando através de um único homem, ele começa a perder o nível de autoridade e de controle. Porque se eu tenho só uma pessoa, os critérios para avaliar o valor, a profundidade, a eficácia, a qualidade daquela coisa, quando eu tenho uma pessoa só analisando, o controle ele fica mais frágil. E, portanto, também perde em autoridade. Porque, afinal de contas, é a fruto de uma cabeça só limitada. E ele vai mostrar, bom, o Espiritismo não foi criado assim. Então, o Espiritismo já começa a se destacar por não ter nascido e se desenvolvido dessa maneira. Ele começa a ganhar autoridade ao mostrar como que ele surge, como que ele nasce. Quando o Espiritismo afirma alguma coisa, por que o Espiritismo tem um valor maior que as outras opiniões? O que determina uma pessoa dizer assim, eu vou ouvir e seguir e praticar o Espiritismo? Qual a diferença e a vantagem ou a superioridade da teoria espírita para as demais teorias? Isso vai estar baseado, essa autoridade vai estar baseada em como ela surgiu, como ela foi feita, qual a sua estrutura, a sua base. E aqui Kardec já começa a mostrar que ele, ao não nascer dessas duas maneiras que ele citou, ele já ganha pontos. Ele já vai mostrando a sua força. Porque ele vai ser criado de uma maneira que poucos conseguiram fazer teorias assim. E essas teorias que foram desenvolvidas assim, elas têm mais força, elas têm mais credibilidade, elas têm mais eficácia, elas têm mais autoridade. Então, o Espiritismo faz parte desse grupo seleto de teorias que ela nasceu de uma maneira especial e isso dá autoridade para o que ela fala, quando comparado com outras falas. Vejam que importante isso. E às vezes, nós mesmos espíritas, a gente diminui o espiritismo ou a gente abraça outras teorias achando que o espiritismo é mais fraco e a gente não sabe, por ignorância, que na verdade o espiritismo é mais forte, tem mais credibilidade, força, autoridade. Porque a maneira como ele foi construído, como chegou até ele,
É uma maneira rara